Capítulo 23. Maxwell e os insetos estranhos. Por que temos que subvencionar a curiosidade intelectual? Ronald Reagan, Discurso de Campanha, 1980. Nada pode merecer mais nosso patrocínio que a promoção da ciência e a literatura. O conhecimento é em todos os países a base mais segura da felicidade pública. George Washington, Discurso no Congresso, 8 de janeiro de 1790. Abundam os estereótipos. Fazem-se estereótipos de grupos étnicos, de cidadãos de outras nações e religiões, de gêneros e preferências sexuais, de pessoas nascidas em distintos momentos do ano, a astrologia dos signos do sol e das profissões. A interpretação mais generosa o atribui a uma sorte de preguiça intelectual, em lugar de julgar as pessoas por seus méritos e defeitos individuais. Concentramo-nos em um par de detalhes de informação sobre eles e a seguir os colocamos em uma série de casinhas previamente estabelecidas. Com isso nos economizamos o esforço de pensar, ao preço em muitos casos de cometer uma profunda injustiça. Também nos protege do contato com enorme variedade de pessoas, a multiplicidade das maneiras de ser humanas, até no caso de que o estereótipo fora válido como médio, está destinado a fracassar em muitos casos individuais. A diversidade humana se traduz em curvas em forma de sino. Há um valor meio de cada qualidade e um pequeno número de pessoas que se afastam dele por ambos os extremos. Alguns estereótipos se produzem como resultado de não controlar as variáveis, de esquecer o que os outros fatores poderiam estar em jogo. Por exemplo, antes não havia virtualmente nenhuma mulher na ciência. Muitos científicos varões eram terminantes. Isso demonstrava que às mulheres faltava capacidade para fazer ciência. Por temperamento não ia, encontravam-na muito difícil. Requeria um tipo de inteligência que as mulheres não têm. Eram muito emocionais para ser objetivas. Houve algum grande físico vertical teórico que fora mulher? E assim sucessivamente. Após, as barreiras se foram desmoronando. Hoje as mulheres povoam a maioria das disciplinas da ciência. Em meu próprio terreno de estudos astronômicos e planetários, as mulheres irromperam em cena recentemente e fazem um descobrimento atrás de outro, contribuindo assim um sopro de ar fresco que se necessitava com desespero. De que dados careciam, pois, todos aqueles cientistas famosos das décadas dos 50 e 60 e anteriores para pronunciar-se de maneira tão autoritária sobre as deficiências intelectuais das mulheres? Simplesmente, a sociedade impedia que as mulheres entrassem na ciência e logo as criticava por isso, confundindo causa e efeito. Quer ser astrônoma? Jovem, sinto muito. Porque não pode sê-lo, porque não está à altura. Como sabemos que não está à altura? Porque as mulheres nunca foram astrônomas. O caso, exposto de maneira tão áspera, parece absurdo, mas a gestação de um prejuízo pode ser sutil. Rechaça-se ao grupo desprezado com argumentos espúrios, expostos às vezes com tal segurança e menosprezo que muitos de nós, e inclusive às vezes as próprias vítimas, não atinamos a reconhecê-los como artimanhas. Os observadores eventuais de reuniões de céticos, e os que jogaram uma olhada à lista de membros do Psicope, terão constatado uma grande preponderância de homens. Outros afirmam que há um número desproporcionado de mulheres entre os que acreditam na astrologia. Há horóscopos na maioria das revistas de mulheres, mas não nas de homens. Os cristais, a percepção extrasensorial e similares, pelos há que sugerem que o ceticismo tem algo peculiarmente masculino. Exige trabalho duro, enfrentamentos, é competitivo, difícil. Enquanto, dizem, as mulheres têm mais tendência a aceitar, a construir um consenso, e não lhes interessa desafiar a sabedoria convencional. Mas, segundo minha experiência, as mulheres científicas têm o sentido cético tão agudo como seus colegas varões. Simplesmente, forma parte do fato de ser científico. Esta crítica, se que o é, apresenta-se ao mundo com a confusão habitual. Se não se respirar o ceticismo nas mulheres e não as prepara para isso, é bastante normal que muitas delas não sejam céticas. Se abrirem as portas e lhes permite a entrada,
são tão céticas como qualquer uma das profissões estereotipadas. A ciência. Os cientistas são estranhos, socialmente ineptos, trabalham em temas incompreensíveis que nenhuma pessoa normal seria capaz de encontrar interessantes, embora estivesse disposta a investir o tempo necessário, coisa que, certamente, não faria ninguém em seu são julgamento. Te dedique a viver, diriam de boa vontade. Pedi um retrato contemporâneo dos insetos estranhos de carne e osso da ciência. Uma perita em meninos de 11 anos que conheço. Devo assinalar que ela se limita a transmitir, sem aceitá-los necessariamente, os prejuízos convencionais. Levam o cinturão justo por debaixo das axilas. Ficam protetores de plástico nos bolsos da camisa para exibir uma formidável coleção de canetas e lápis. Levam uma calculadora programável em uma capa especial do cinturão. Todos levam óculos grossos com a ponte do nariz quebrado e pego com esparadrapo. Carecem de habilidades sociais e ignoram ou são indiferentes a esta carência. Quando riem, sai-lhes um ronco. Balbuciam entre eles em uma linguagem incompreensível. Aferram-se a oportunidade de trabalhar mais para conseguir uma nota mais alta em todas as disciplinas, exceto em ginástica. Olham as pessoas normais por cima do ombro, e estes à sua vez riem deles. A maioria tem nomes como Normand. Na conquista normanda, uma horda de loucos desces com cinturão alto, bolso com amparo, providos de calculadora e com os óculos roda participou da invasão da Inglaterra. Há mais meninos assim garotas, mas os tem que os dois gêneros não ligam nada. Se for um deles não pode ser enrolado, e vice-versa. Certamente, isso é um estereótipo. Há cientistas que vão vestidos com elegância, que são do mais enrolado, com os que muitas pessoas quereriam sair, que não levam uma calculadora oculta nos atos sociais. Há alguns que, se convidassem à sua casa, ser-nos-ia impossível adivinhar que são científicos. Mas há outros que se adaptam ao estereótipo, mais ou menos. São bastante ineptos socialmente. Pode haver, em proporção, muitos mais inadaptados entre os cientistas que entre os desenhistas de moda ou os policiais de tráfico. Possivelmente os cientistas tendam mais a isso que os garçons, cirurgiões ou cozinheiros, porque tem que ser assim. Ao melhor, as pessoas sem talento para combinar com outras encontram um refúgio em ocupações impessoais, especialmente as matemáticas e as ciências físicas. Ao melhor, o estudo sério de temas difíceis requer tanto tempo e dedicação que impede de aprender mais que as mínimas sutilezas sociais. Possivelmente seja uma combinação de ambos os fatores, igual à imagem do científico louco com a que está estreitamente relacionado. O estereótipo do científico estranho é dominante em nossa sociedade, o que tem de mal fazer uns quantos piadas de boa fé a gastos dos cientistas. Se, pela razão que seja, as pessoas não gostam do estereótipo do cientista, é menos provável que apoie a ciência. Por que subvencioná-los para que realizem seus pequenos projetos absurdos e incompreensíveis? Bem, sabemos a resposta a isso. Subvenciona-se a ciência porque proporciona benefícios espetaculares a todos os níveis da sociedade, como argumentei neste livro. Assim, os que encontram desagradáveis aos insetos estranhos cientistas, mas ao mesmo tempo desejam os produtos da ciência, enfrentam-se a uma espécie de dilema. Uma solução tentadora é dirigir as atividades dos cientistas, que não lhes dê dinheiro para que se vão pelos ramos. Dizemos o que necessitamos, tal invento ou tal processo. Não subvencionemos a curiosidade dos cientistas, a não ser algo que beneficie a sociedade. Parece bastante singelo. O problema é que ordenar a alguém que vá e faça um invento específico, embora em custo não seja nenhum problema, não garante que se consiga. Pode ser que se careça de uma base de conhecimento sem a que é impossível que alguém consiga a invenção que se tem em mente. E a história da ciência demonstra que muitas vezes não se podem encontrar os princípios básicos por um caminho dirigido. Podem surgir das meditações ociosas de um jovem solitário perdido no bosque. Outros ignoram ou rechaçam, como também outros cientistas,
Às vezes até que aparece uma nova geração deles. Pedir com urgência grandes inventos práticos desalentando ao mesmo tempo a investigação guiada pela curiosidade seria espetacularmente contraproducente. Suponhamos que, pela graça de Deus, você é Vitória, reina do Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda, defensora da fé na era mais próspera e triunfante do Império Britânico. Seus domínios se estendem por todo o planeta. O vermelho britânico baliza abundantemente os mapas do mundo. Você preside o principal poder tecnológico do mundo. A máquina de vapor se aperfeiçoa em Grã-Bretanha, principalmente por parte de engenheiros escoceses, que proporcionam assessoria técnica nas ferrovias e barcos a vapor que unem o império. Suponhamos que no ano 1860 tenha uma ideia visionária, tão atrevida que até o editor de Júlio Verne a teria rechaçado. Quer uma máquina que leve sua voz e as imagens da glória do império a todas as casas do reino. Mas ainda, quer que os sons e imagens não cheguem por condutos ou cabos, mas sim pelo ar, para que a gente que trabalhe no campo possa receber este dom de inspiração foto instantânea criado para promover a lealdade e a ética do trabalho. A palavra de Deus também se pode transmitir com o mesmo invento. Sem dúvida, encontrar-se-ão outras aplicações socialmente desejáveis. Assim, com o apoio do primeiro-ministro, convoca ao gabinete, ao Estado-Maior e aos principais cientistas e engenheiros do reino. Comunica-lhes que atribuirá 1 milhão de libras ao projeto, muito dinheiro em 1860. Se necessitarem mais, podem pedi-lo. Não lhe importa como o façam, só que o consigam. Por certo, chamar-se-á Projeto Westminster. Provavelmente surgirão alguns inventos úteis se de uma empresa assim. Sempre ocorre quando se gastam grandes quantidades de dinheiro em tecnologia, mas quase seguro que o Projeto Westminster fracassará. Por quê? Porque ainda não se criou a ciência que o fundamenta. Em 1860 existia o telégrafo. Era imaginável, com um gasto enorme, instalar aparelhos de telegrafia em todas as casas para que todos pudessem enviar e receber mensagens em código Morse. Mas isso não é o que tinha pedido a rainha. Ela pensava na rádio e a televisão, mas eram inalcançáveis. No mundo real, os conhecimentos de física necessários para inventar a rádio e a televisão chegaram de uma direção que ninguém podia haver predito. James Clerk Maxwell nasceu no Edimburgo, Escócia, em 1831. Aos 2 anos descobriu que com um prato de alumínio podia fazer ricochetear uma imagem do sol nos móveis e que dançasse pelas paredes. Quando seus pais entraram correndo na sala, ele gritou: "É o sol!" Consegui-lo com um prato de alumínio. De pequeno lhe fascinavam os micróbios, os vermes, as roxas, as flores, as lentes, as máquinas. Era humilhante, recordava mais tarde sua tia Jane, a quantidade de perguntas que fazia aquele menino e que não podia responder. Naturalmente, quando chegou à escola, chamaram-lhe Daft, no inglês de Grã-Bretanha. Significa algo assim como um pouco maluco. Era um jovem extremamente bonito, mas ia vestido sem esmero, mais cômodo que com estilo. E seu provincianismo escocês na fala e a conduta era causa constante de brincadeira, especialmente quando chegou à universidade e tinha uns interesses peculiares. Maxwell era um inseto estranho. Com seus professores foi um pouco melhor que com seus companheiros. Eis aqui um mordaz emparelhado que escreveu naquela época: "Os anos se acontecem e avançam para o tempo esperado em que o crime dos mortificantes será julgado." Muitos anos depois, em 1872, em sua conferência inaugural como professor de física experimental da Universidade de Cambridge, aludiu ao estereótipo de cientista inseto estranho. Não faz tanto tempo que se considerava necessariamente ao homem que se dedicava à geometria, ou a qualquer ciência que requeresse uma dedicação contínua, como um misantropo que teve que abandonar todos os interesses humanos para entregar-se a abstrações tão afastadas do mundo da vida e a ação que se tornou insensível às atrações do prazer e às exigências da obrigação. Suspeito que não faz tanto tempo era a maneira do Maxwell de recordar as experiências de sua juventude. A seguir dizia:
No dia de hoje não se contempla os cientistas com o mesmo temor respeitoso ou a mesma suspeita. Considera-se que estão de acordo com o espírito material da época e que formam uma espécie de partido radical avançado entre os homens cultos. Já não vivemos em uma época de otimismo sem limites sobre os benefícios da ciência e a tecnologia. Entendemos que tem sua parte má. Hoje as circunstâncias são muito mais próximas ao que Maxwell recordava de sua infância. Maxwell fez enormes contribuições à astronomia e à física. Da demonstração me conclui de que os anéis de Saturno estão compostos de pequenas partículas até as propriedades elásticas dos sólidos e disciplinas que agora se chamam teoria cinética dos gases e mecânica estatística. Foi o primeiro em demonstrar que uma quantidade enorme de pequenas moléculas que, movendo-se por sua conta, colidem incessantemente umas com outras e ricocheteiam elasticamente, não leva a confusão a não ser a umas leis estatísticas precisas. Pode-se predizer e entender as propriedades de um gás assim. A curva em forma de sino que descreve as velocidades das moléculas em um gás se chama agora distribuição Maxwell-Boltzmann. Inventou um ser mágico, chamado agora o gênio do Maxwell, cujas ações geram um paradoxo que para ser resolvida necessitou a teoria da informação moderna e a mecânica quântica. A natureza da luz tinha sido um mistério da antiguidade. Cercaram-se cáusticos debates cultos sobre se era uma partícula ou uma onda. As definições populares eram do estilo: a luz é a escuridão acesa. A maior contribuição do Maxwell foi seu descobrimento de que a eletricidade e o magnetismo, precisamente, unem-se para converter-se em luz. A compreensão agora convencional do espectro eletromagnético, que consiste em longitudes de onda de raios gama raios X, a luz ultravioleta, luz visível, luz infravermelha, ondas de rádio, se deve a Maxwell, como a rádio, a televisão e o radar. Mas Maxwell não procurava nada disso. O que lhe interessava era como a eletricidade cria magnetismo e vice-versa. Quero descrever o que fez Maxwell, mas sua consecução histórica é matemática de alto nível. Em umas páginas, só posso oferecer no melhor dos casos uma espécie de pincelada. Rogo ao leitor que não entenda do tudo o que lhe vou dizer que me perdoe. É impossível captar o sentido do que fez Maxwell sem saber um pouco de matemática. Mesmer, o inventor do mesmerismo, acreditava ter descoberto que um fluido magnético, quase igual ao fluido elétrico, permeava todas as coisas. Também nisto estava equivocado. Agora sabemos que não há um fluido magnético especial e que todo o magnetismo, incluindo o poder que reside em um ímã de barra ou ferradura, se deve à eletricidade em movimento. O físico dinamarquês Hans Christian Ørsted fazia um pequeno experimento no que fazia fluir a eletricidade por um cabo para induzir a agulha de uma bússola a oscilar e tremer. O cabo e a bússola não estavam em contato físico. O grande físico inglês Michael Faraday tinha realizado o experimento complementar. Fazendo aparecer uma força magnética gerou uma corrente elétrica em um cabo próximo. A eletricidade, ao variar no tempo, estendeu-se de algum modo e tinha gerado magnetismo, e o magnetismo ao variar no tempo se estendeu de algum modo gerando eletricidade. Isso se chamou indução e era profundamente misterioso. Próximo à magia, Faraday propunha que o ímã tinha um campo de força invisível que se estendia para o espaço circundante. Mais forte quanto mais perto do ímã e mais fraco quanto mais longe. Podia-se rastrear a forma do campo colocando pequenas limagens de ferro em uma parte de papel e pondo um ímã debaixo. Também o cabelo, depois de um bom escovado um dia de baixa umidade, gera um campo elétrico invisível que se estende para o exterior, inclusive pode fazer mover pequenos pedaços de papel. A eletricidade em um cabo, agora sabemos, está causada por partículas elétricas submicroscópicas, chamadas elétrons, que respondem a um campo elétrico em movimento. Os cabos são feitos de materiais como cobre que tem muitos elétrons livres, elétrons não ligados em átomos, a não ser com capacidade de movimento. Entretanto, a diferença do cobre, a maioria dos materiais, por exemplo, a madeira, não são bons condutores, são isolantes ou dielétricos. Neles, em comparação,
há poucos elétrons disponíveis para mover-se em resposta ao campo elétrico ou magnético aplicado. Não se produz nenhuma corrente. Certamente há algum movimento ou deslocamento de elétrons e, quanto maior seja o campo magnético, maior é o deslocamento. Maxwell ideou uma maneira de escrever o que se sabia sobre a eletricidade e o magnetismo em sua época. Um método para resumir com precisão todos esses experimentos com cabos, correntes e ímãs. Aqui temos as 4 equações do Maxwell para descrever a conduta da eletricidade e o magnetismo em um meio material. Necessitam-se uns quantos anos de física de nível universitário para entender realmente estas equações. Estão escritas a partir de um ramo da matemática chamado cálculo vetorial. Um vetor, na fórmula em letra negra, é qualquer quantidade com uma magnitude e uma direção. 60 km por hora não é um vetor, mas 60 km por hora para o norte pela autoestrada sim é. I e B representam os campos elétrico e magnético. O triângulo, chamado nabla, por seu parecido com a certa lira antiga do Oriente Médio, expressa como variam os campos elétrico e magnético no espaço tridimensional. O produto ponto e o produto cruz depois dos nablas denotam 2 tipos diferentes de variação espacial. E e B representam a variação temporária, o ritmo de mudança dos campos elétrico e magnético. J representa uma corrente elétrica. A minúscula grega ρ representa a densidade das cargas elétricas, enquanto que 0, pronunciado epsilon 0, e micro 0 pronunciado mu 0, não são variáveis, a não ser propriedades da substância em que se mede B, e determinadas por experimento. No vazio, 0 e J0 são constantes da natureza. Considerando as muitas quantidades diferentes que se reúnem nestas equações, é surpreendente quão singelas são. Podiam ter ocupado páginas, mas não é assim. A primeira das 4 equações do Maxwell expressa como um campo elétrico, devido a cargas elétricas, por exemplo, elétrons, varia com a distância, debilita-se quanto mais se afasta, mas, quanto maior é a densidade de carga, quantos mais elétrons haja, por exemplo, em um espaço determinado, mais forte é o campo. A segunda equação nos diz que não se pode fazer uma afirmação comparável em magnetismo, porque as cargas magnéticas, ou polos magnéticos, do mesmo não existem. Se serra um ímã pela metade, não haverá um polo norte isolado e um polo sul isolado. Cada peça tem agora seus polos norte e sul. A terceira equação nos diz como um campo magnético oscilante induz um campo elétrico. A quarta descreve o contrário, como um campo elétrico oscilante, ou uma corrente elétrica, induz um campo magnético. As 4 equações são essencialmente uma destilação de gerações de experimentos de laboratório, principalmente de cientistas franceses e britânicos. O que é descrito aqui vague qualitativamente. As equações o descrevem exata e quantitativamente. Maxwell se fez então uma estranha pergunta: como seriam estas equações no vazio? Em um lugar onde não houvesse cargas elétricas nem correntes elétricas, poderíamos esperar talvez que no vazio não houvesse campos elétricos nem magnéticos. Em troca, ele sugeriu que a forma correta das equações do Maxwell para o comportamento da eletricidade e o magnetismo no vazio é esta: fixou igual a 0, indicando que não há cargas elétricas. Também fixou J igual a 0, indicando que não há correntes elétricas, mas não descartou o último término na quarta equação, micro 0 fraca corrente de deslocamento e isolantes. Por que não? Como se pode ver nas equações, a intuição do Maxwell manteve a simetria entre os campos magnético e elétrico, inclusive em um vazio, com ausência total de eletricidade e até de matéria. Propôs que um campo magnético oscilante provoca um campo elétrico e vice-versa. As equações foram representar a natureza, e Maxwell acreditava que a natureza era bela e elegante. Também havia outra razão, mais técnica, para conservar a corrente de deslocamento em um vazio, que aqui passamos por cima. Esta valoração estética por parte de um físico inseto estranho, totalmente desconhecido exceto para outros cientistas acadêmicos,
contribuiu mais a formar nossa civilização que 10 presidentes e primeiros ministros juntos. Brevemente, as 4 equações do Maxwell para o vazio dizem: 1. Não há cargas elétricas no vazio. 2. Não há polos magnéticos no vazio. 3. Um campo magnético oscilante gera um campo elétrico. E 4. Vice-versa. Assim que teve escrito assim as equações, Maxwell pôde demonstrar facilmente que IB se propagavam pelo espaço vazio como se fossem ondas. O que é mais, podia calcular a velocidade da onda. Era só dividido pela raiz quadrada do I micro zero. Mas 0 e micro zero tinham sido medidos no laboratório. Quando se colocavam os números, encontrava-se que os campos elétricos e magnéticos no vazio deviam propagar-se, assombrosamente, à mesma velocidade que se mediu antes para a luz. O acordo era muito exato para ser acidental. De repente, de maneira desconcertante, a eletricidade e o magnetismo estavam profundamente implicados na natureza da luz, dado que a luz agora parecia comportar-se como ondas e derivar de campos elétricos e magnéticos. Maxwell a chamou eletromagnética. Esses escuros experimentos com baterias e cabos tinham algo que ver com o brilho do sol, com a forma em que vemos, com a natureza da luz. Albert Einstein, meditando anos depois sobre o descobrimento do Maxwell, escreveu: "A poucos homens no mundo lhes foi concedida uma experiência assim." O próprio Maxwell ficou perplexo ante os resultados. O vazio parecia atuar como um dielétrico. Disse que pode ser polarizado eletricamente. Maxwell, que vivia em uma sociedade mecanicista, sentiu-se obrigado a oferecer algum tipo de modelo mecânico para a propagação de uma onda eletromagnética através de um vazio perfeito. Assim, imaginou um espaço cheio de uma substância misteriosa que chamou éter, que sustentava e continha os campos elétricos e magnéticos variáveis no tempo. Algo assim como uma gelatina palpitante mas invisível que impregnasse o universo. As vibrações do éter eram a razão pela que a luz viajava através dele, igual as ondas de água se propagam pela água e as ondas de som pelo ar. Mas este éter tinha que ser um material muito estranho, muito sutil, fantasmagórico, quase imaterial. O Sol e a Lua, os planetas e as estrelas tinham que acontecer dele sem diminuir sua velocidade, sem notá-lo, e, entretanto, tinha que ter a suficiente rigidez para sustentar todas estas ondas propagando-se a uma velocidade prodigiosa. Segue-se usando a palavra éter sem relação com isto, principalmente no adjetivo etéreo, residente no éter. Tem algumas conotações parecidas como o mais moderno espaçoso ou flutuante, quando, nos primeiros tempos da rádio, diziam, no ar. O que tinham em mente era o éter. A frase russa é quase literalmente no éter, Vefir. Mas, certamente, a rádio viaja facilmente através do vazio. Um dos principais descobrimentos do Maxwell: não necessita ar para propagar-se. A presença de ar, se acaso, é um impedimento. Toda a ideia de luz e matéria movendo-se pelo éter ia levar 40 anos depois a teoria especial da relatividade do Einstein, I igual mc2, e muito mais. A relatividade e os experimentos que levaram a ela demonstraram de maneira concludente que não há um éter que sustente a propagação de ondas eletromagnéticas. Como escreve Einstein no extrato do famoso trabalho que reproduzi no capítulo 2, a onda avança por si só. O campo elétrico oscilante gera um campo magnético. O campo magnético oscilante gera um campo elétrico. Sustentam-se ambos com seus suspensórios. Muitos físicos ficaram profundamente turvados pelo desaparecimento do éter luminífero. Tinham necessitado algum modelo mecânico para que toda a ideia da propagação de luz no vazio fora razoável, plausível, compreensível, mas era uma muleta, um sintoma de nossas dificuldades para reconhecer reinos que o sentido comum não serve. O físico Richard Feynman o descreveu deste modo: hoje entendemos melhor que o que conta são as equações em si, não o modelo usado para as conseguir. Só podemos questionar se as equações são verdadeiras ou falsas. Responde-se a isso fazendo experimentos. E um número incontável de experimentos confirmaram as equações do Maxwell. Se retirarmos o andaime que utilizou para construí-lo,
encontramos-nos com que o belo edifício do Maxwell se mantém por si só. Mas o que são esses campos elétricos e magnéticos variáveis no tempo que impregnam todo o espaço? O que significam eles? Sentimos-nos muito mais cômodos com a ideia de coisas que se tocam e se movem, estiram-se ou se empurram, e com campos que movem magicamente objetos à distância ou meras abstrações matemáticas. Mas, como assinalou Feynman, nossa sensação de que ao menos na vida cotidiana podemos confiar no contato físico sólido e sensível para explicar, por exemplo, por que a faca da manteiga se aproxima de quando agarra. É um conceito errôneo, o que quer dizer ter contato físico, o que ocorre exatamente quando a gente toma uma faca, ou empurra um balanço, ou faz uma onda na água golpeando periodicamente sobre ela. Quando investigamos em profundidade, encontramos que não há contato físico. Em troca, as cargas elétricas da mão estão influindo nas cargas elétricas da faca, balanço água, e vice-versa. Apesar da experiência e o sentido comum cotidiano, inclusive aqui, só existe a interação de campos elétricos. Nada toca nada. Nenhum físico se mostrou impaciente com as noções do sentido comum e ansioso pelas substituir por alguma abstração matemática que pudesse ser entendida só por estranhos físicos teóricos. Começaram, como fazemos todos, com ideias cômodas e padrão de sentido comum. O problema é que a natureza não obedece. Se deixarmos de insistir em nossas ideias de como deveria comportá-la a natureza, e nos pomos ante ela com uma mente aberta e receptiva, encontramos que frequentemente o sentido comum não funciona. Por que não? Porque nossas ideias, tão hereditárias como aprendidas, de como funciona a natureza foram forjadas nos milhões de anos que nossos antepassados eram caçadores e coletores. Neste caso, o sentido comum é uma guia inexata porque a vida dos caçadores-coletores não dependia de entender os campos elétricos e magnéticos de tempo variável. Não havia castigos evolutivos por ignorar as equações do Maxwell. Em nossa época é diferente. As equações do Maxwell mostram que um campo elétrico rapidamente variável, que faça maior E, deveria gerar ondas eletromagnéticas. Em 1888, o físico alemão Heinrich Hertz realizou o experimento e encontrou que tinha gerado uma nova espécie de radiação, ondas de rádio. 7 anos depois, cientistas britânicos em Cambridge transmitiram sinais de rádio a uma distância de 1 quilômetro. Em 1901, Guglielmo Marconi, da Itália, utilizava ondas de rádio para comunicar-se com o outro lado do Oceano Atlântico. A conexão econômica, cultural e política do mundo moderno mediante torre emissoras, enlaces de micro-ondas e satélites de comunicação se remonta à ideia do Maxwell de incluir a corrente de deslocamento em suas equações de vazio. Isso faz a televisão, que nos instrui e entretém de maneira imperfeita, o radar, que possivelmente possa ter sido elemento decisivo na Batalha de Grã-Bretanha e na derrota nazista na Segunda Guerra Mundial. Eu gosto de pensar que foi graças ao Daft, um inseto estranho que se adiantou ao futuro e salvou a seus descendentes de seus atormentadores, o controle e navegação de aviões, navios e naves espaciais, a radioastronomia e a busca de inteligência extraterrestre e aspectos significativos da energia elétrica e as indústrias de microeletrônica. O que é mais, a ideia de campos do Faraday e Maxwell ha tido grande influência na compreensão do núcleo atômico, a mecânica quântica e a estrutura fina da matéria, sua unificação de eletricidade, magnetismo e luz em um todo matemático coerente à fonte de inspiração de posteriores intentos, alguns com êxito, outros ainda em estado rudimentar, de unificar todos os aspectos do mundo físico, incluindo a gravidade e as forças nucleares, em uma grande teoria. Pode dizer-se razoavelmente que Maxwell abriu a porta da física moderna. Richard Feynman descreve nossa visão atual do mundo silencioso dos vetores elétricos e magnéticos variáveis com estas palavras: tentemos imaginar como são os campos elétrico e magnético agora no espaço desta sala de conferências. Em primeiro lugar, há um campo magnético constante. Procede das correntes do interior da Terra. Quer dizer, o campo magnético constante da Terra
Logo há alguns campos elétricos irregulares, quase estáticos, produzidos possivelmente por cargas elétricas geradas por fricção quando várias pessoas se movem em suas cadeiras e esfregam as mangas de sua jaqueta com os braços da cadeira. Logo há outros campos magnéticos produzidos por correntes oscilatórias no cabo elétrico. Campos que variam a uma frequência de 60 ciclos por segundo, em sincronização como o gerador do Bourdon. Mas são mais interessantes os campos elétrico e magnético variáveis com frequências muito mais altas. Por exemplo, quando a luz viaja da janela até o chão e as paredes, há pequenas sacudidas dos campos elétrico e magnético que se movem a 300 mil km por segundo. Logo estão também as ondas infravermelhas que viajam das fontes quentes à fria pissarra. E esquecemos a luz ultravioleta, os raios X e as ondas de rádio que viajam através da habitação. Através da sala voam ondas eletromagnéticas que transportam música de uma banda de jazz. Há ondas moduladas por uma série de impulsos que representam imagens de acontecimentos que ocorrem em outras partes do mundo ou de aspirinas imaginárias que se dissolvem em estômagos imaginários. Para demonstrar a realidade dessas ondas, só é necessário acender uma equipe eletrônica que converte essas ondas em imagens e sons. Se entrarmos em mais detalhe para analisar inclusive o menor movimento, há pequenas ondas eletromagnéticas que entraram na sala desde distâncias enormes. Agora há pequenas oscilações do campo elétrico, cujas cristas estão separadas por uma distância do meio metro, que vieram milhões de quilômetros de distância, transmitidas à Terra da espaçonave Mariner 2, que acaba de passar por Vênus. Seus sinais levam resumos de informação que recolheu sobre os planetas, obtida a partir de ondas eletromagnéticas que viajam do planeta espaçonave. Há movimentos muito pequenos dos campos elétrico e magnético que são ondas que se originaram há milhares de milhões de anos-luz das galáxias nos rincões mais remotos do universo, que isto é certo se descoberto enchendo a sala de cabos, construindo antenas tão grandes como esta sala. Essas ondas de rádio foram detectadas chegando desde lugares do espaço que estão fora do alcance dos maiores telescópios ópticos. Inclusive os telescópios ópticos são simples coletores de ondas eletromagnéticas. O que chamamos as estrelas são só deduções derivadas da única realidade física que recebemos que elas até agora, a partir de um meticuloso estudo das ondulações interminavelmente complexos dos campos elétrico e magnético que nos chegam à Terra. Certamente, há mais, os campos produzidos por raios a quilômetros de distância, os campos das partículas carregadas de raios cósmicos quando atravessam a sala, e mais. O que complicado é isso do campo elétrico no espaço que nos rodeia. Se Reinar Vitória tivesse convocado uma reunião urgente de seus assessores e lhes tivesse ordenado que inventassem o equivalente da rádio e a televisão, é pouco provável que algum deles tivesse imaginado que o caminho passava pelos experimentos do Ampère com acento grave Ri, Biot, Ørsted e Faraday. 4 equações de cálculo vetorial e a ideia de conservar a corrente de deslocamento no vazio. Acredito que não tivessem chegado a nenhuma parte. Enquanto isso, por sua conta, guiados só pela curiosidade, sem virtualmente nenhum custo para o governo, inconsciente de que estava preparando o terreno para o projeto Westminster, Daft e enchendo páginas. É duvidoso que se pensou no modesto e insociável Sr. Maxwell para efetuar um estudo deste tipo. De ser assim, provavelmente o governo lhe haveria dito no que tinha que pensar e em que não, impedindo mais que induzindo seu grande descobrimento. Mais tarde, Maxwell foi recebido pela Rainha Vitória. A audiência lhe causou muitos transtornos com antecedência, sobretudo a desconfiança em sua capacidade de comunicar ciência a alguém não perito. Mas a reina se distraiu em seguida e a entrevista foi curta. Como os outros 4 grandes cientistas britânicos da história recente, Michael Faraday, Charles Darwin, P.A.M. Dirac e Francis Crick, Maxwell nunca recebeu o título de cavalheiro, embora sim o receberam Leo, Kelvin, J.J. Thomson, Rutherford, Eddington e Euler, no escalão seguinte. No caso do Maxwell,
Nem sequer existia a desculpa de que pudesse ter opiniões pouco acorde com a Igreja da Inglaterra. Era um cristão absolutamente convencional para sua época, mais devoto que a maioria. Possivelmente fora seu ar de um seto estranho. Os meios de comunicação, os instrumentos de educação e entretenimento que fez possíveis James Clerk Maxwell, não ofereceram nunca, que eu saiba, nem sequer uma minissérie sobre a vida e pensamento de seu benfeitor e fundador. Em contraste, pensemos em quão difícil é crescer nos Estados Unidos sem que a televisão lhe fale com por exemplo, da vida e época do Davy Crockett, Billy Tick ou Al Capone. Maxwell se casou jovem, mas pelo visto seu matrimônio careceu tanto de paixão como de filhos. Reservava toda sua emoção para a ciência. Este fundador da Idade Moderna morreu em 1879 aos 47 anos. Embora a cultura popular quase lhe tenha esquecido, os astrônomos de radar que fazem mapas de outros mundos lhe recordam. A maior cadeia montanhosa de Vênus, descoberta enviando ondas de rádio da Terra que ricocheteavam em Vênus e detectavam seus ecos apagados, leva seu nome. Menos de um século depois da predição das ondas de rádio do Maxwell, iniciou-se a primeira busca de sinais de possíveis civilizações nos planetas de outras estrelas. Após houve uma série de buscas, algumas das quais me referi antes, dos campos elétrico e magnético variáveis no tempo que cruzam as amplas distâncias interestelares desde outras possíveis inteligências, muito diferentes biologicamente de nós, que também se teriam beneficiado em algum momento de sua história das percepções de equivalentes locais do James Clerk Maxwell. Em outubro de 1992 no deserto do Mojave, em um vale kárstico de Porto Rico, iniciamos a busca mais prometedora, poderosa e extensa de inteligência extraterrestre, SETI, que se possa imaginar. Pela primeira vez, a NASA organizava e punha em prática o programa. Examinar-se-ia todo o céu durante um período de 10 anos com um alcance de sensibilidade e frequência sem precedentes. Se, de um planeta de qualquer dos 400 mil e milhões de outras estrelas que formam a galáxia da Via Láctea, alguém nos tivesse mandado uma mensagem por rádio, teríamos tido uma possibilidade bastante razoável de ouvi-lo. Justo um ano depois, o Congresso cortou o fornecimento. O SETI não era de importância premente, seu interesse era limitado, era muito caro, mas toda civilização na história humana dedicou alguns recursos a investigar questões profundas sobre o universo e é difícil pensar em outra mais profunda que saber se estivermos sozinhos. Embora não pudéssemos decifrar os conteúdos da mensagem, a recepção de um sinal assim transformaria nossa visão do universo e de nós mesmos. E, se pudéssemos entender a mensagem de uma civilização tecnicamente avançada, os benefícios práticos poderiam ser sem precedentes. Longe de ter uma base estreita, o programa SETI, vigorosamente apoiado pela comunidade científica, está também enraizado na cultura popular. A fascinação desta empresa é ampla e duradoura, e por muito boa razão. E, longe de ser muito caro, o programa veria flanco algo assim como um helicóptero de combate ao ano. Pergunto-me por que os membros do Congresso a quem preocupa tantos custos não dedicam maior atenção ao Departamento de Defesa que, com a União Soviética desintegrada e a Guerra Fria terminada, ainda gasta, com o total de custos registrados, bastante mais de 300 mil milhões de dólares ao ano. E em todas as demais instâncias de governo há muitos programas que se dedicam ao bem-estar dos potentados. Possivelmente nossos descendentes, quando olharem atrás para a nossa época, ficarão maravilhados de que, estando em posse da tecnologia para detectar outros seres, fechássemos os ouvidos e insistíssemos em gastar nossa riqueza nacional para nos proteger de um inimigo que já não existe. David Goldstein, um físico de Caltech, aponta que o crescimento da ciência durante séculos foi tão exponencial que não pode seguir crescendo assim. Porque todo mundo no planeta teria que ser científico e então o crescimento deveria deter-se. Especula que é por esta razão, e não por um desafeto fundamental pela ciência,
que se reduziu sensivelmente o crescimento no financiamento da ciência nas últimas décadas. Entretanto, me preocupa como se distribuem os recursos de investigação. Preocupa-me que cancelar os recursos do governo para o CETI forme parte de uma tendência. O governo pressionou a Fundação Nacional da Ciência para que se afastasse da investigação científica básica e apoiasse a tecnologia, a engenharia e as aplicações. O Congresso está sugerindo acabar com o estudo geológico dos Estados Unidos e reduzir seu apoio ao estudo do frágil meio ambiente da Terra. O apoio da NASA para investigação e análise de dados já obtidos se vai limitando cada vez mais. Há muitos cientistas jovens, não só é impossível conseguir becas para levar a cabo sua investigação, mas também a lei não encontra o trabalho. O financiamento da investigação e o desenvolvimento industrial por parte das companhias americanas se reduziu em anos recentes. O financiamento de investigação e desenvolvimento do governo se reduziu no mesmo período. Só aumentou a investigação e o desenvolvimento militar na década dos 80. Em gastos anuais, Japão é agora o principal investidor em investigação e desenvolvimento civil, em campos como informática, equipe de telecomunicações, setor aeroespacial, robótica e equipe científica de precisão. A participação dos Estados Unidos nas exportações globais descendeu, enquanto aumentou a dos japoneses. Neste mesmo período, Estados Unidos perdeu a supremacia ante o Japão na maioria de tecnologias de semicondutores e experimentou um grave declive na participação de mercado da televisão em cor, vídeos, fonógrafos, aparelhos de telefone e máquinas ferramentas. Na investigação básica, os cientistas são livres de encher sua curiosidade e interrogar a natureza, não com um fim prático a curto prazo, a não ser em busca do conhecimento por si mesmo. Certamente, os cientistas têm um interesse pessoal na investigação básica. É o que gostam, em muitos casos, a razão pela que se fazem cientistas. Mas esta investigação é interesse da sociedade. Assim revistam fazê-lo os principais descobrimentos que beneficiam a humanidade. Vale a pena perguntar-se se uns quantos projetos científicos grandes e ambiciosos são melhor investimento que um número maior de programas pequenos. Raramente somos o bastante preparados para fazer a propósito os descobrimentos que dirigirão nossa economia e protegerão nossas vidas. Frequentemente nos falta investigação básica. Em troca, dedicamos a uma ampla série de investigações da natureza e surgem aplicações nas que nunca sonhamos. Não sempre, certamente, mas com bastante frequência. Dar dinheiro a alguém como Maxwell poderia ter parecido a mais absurda a promoção da ciência guiada pela mera curiosidade e uma imprudência para os legisladores práticos. Por que conceder dinheiro agora para que cientistas que falam um jargão incompreensível se dediquem a seus hobbies, quando ainda não se abordaram necessidades nacionais prementes? Desde este ponto de vista, é fácil entender a opinião de que a ciência não é mais que outro grupo de pressão ambicioso por preservar a entrada de dinheiro a fim de que os cientistas não tenham que trabalhar todo dia ou estar em lista de nomes. Maxwell não pensava na rádio, o radar e a televisão quando rabiscou pela primeira vez as equações fundamentais do eletromagnetismo. Newton não sonhava com o voo espacial ou os satélites de comunicação quando entendeu pela primeira vez o movimento da Lua. Röntgen não pensava no diagnóstico médico quando investigou uma radiação penetrante tão misteriosa que a chamou raio-x. Curie não pensava na terapia para o câncer quando extraiu laboriosamente quantidades mínimas de rádio de toneladas de pechlenda. Fleming não planejava salvar a vida de milhões de pessoas com os antibióticos quando observou um círculo livre de bactérias ao redor de um broto de mofo. Watson e Crick não imaginavam a cura de enfermidades genéticas quando gastavam os miolos sobre a difractometria de raios-x do DNA. Roland e Molina não planejavam implicar o CFC na redução do ozônio quando começaram a estudar o papel dos halogênios na fotoquímica estratosférica. De vez em quando, membros do Congresso e outros líderes políticos não se puderam resistir a brincar sobre alguma proposição científica aparentemente escura para que se pede financiamento ao governo. Até um senador tão brilhante como William Proxmire,
licenciado em Harvard, tinha tendência a conceder o prêmio do Velo de Ouro a projetos científicos ostensivamente inúteis, incluindo o SETI. Imagina o mesmo espírito em governos prévios. Um tal Sr. Fleming deseja estudar os vermes no queijo cheiroso. Uma mulher polonesa deseja peneirar toneladas de mineral do centro da África para encontrar quantidades mínimas de uma substância que, conforme diz, resplandecerá na escuridão. Um tal Sr. Kepler quer escutar as canções que cantam os planetas. Esses descobrimentos e muitos mais, que caracterizam e honram a nossa época e alguns dos quais devemos a vida, foram feitos por cientistas que tiveram a oportunidade de explorar o que, em sua opinião, sob o escrutínio de seus colegas, eram questões básicas da natureza. As aplicações industriais, nas que o Japão das últimas 2 décadas destacou, são excelentes. Mas aplicações do que? A investigação fundamental, a investigação do coração da natureza, é o meio através de que adquirimos o novo conhecimento que se aplica. Os cientistas têm a obrigação, especialmente quando pedem dinheiro, de explicar o que pretendem com a maior claridade e honestidade. O supercolisor supercondutor, SSC, teria sido um instrumento preeminente no planeta para explorar a estrutura fina da matéria e a natureza do universo. Seu preço era de 10 mil a 15 bilhões de dólares. Foi cancelado pelo Congresso em 1993 depois de ter gasto uns 2 mil milhões. O pior resultado possível, mas eu acredito que a base principal deste debate não era o declive do interesse no apoio à ciência. Poucos membros do Congresso entenderam para que serviam os aceleradores modernos de alta energia. Não servem como armas, não têm aplicações práticas. São para algo que, preocupantemente do ponto de vista de muitos, chama-se a teoria de todas as coisas. As explicações que implicam entidades chamadas quarks, encanto, aroma, cor, etc., dão a impressão de que os físicos são muito simpáticos e tenros. Tudo em geral tem um aura, ao menos do ponto de vista de alguns membros do Congresso com os que falei, de insetos estranhos enlouquecidos. O que me parece uma maneira muito pouco caridosa de descrever a ciência apoiada na curiosidade. Nenhum dos que pagavam tinha mais remota ideia do que é um bóson do Higgs. Tenho lido parte do material que pretendia justificar o SSC. Ao final de tudo, havia uma parte que não era tão má, mas não havia nada que explicasse do que o projeto a um nível acessível para pessoas brilhantes mais céticas que não fossem físicos. Se os físicos pedirem 10 mil ou 15 bilhões de dólares para construir uma máquina que não tem valor prático, ao menos deveriam fazer um esforço extremamente sério, com gráficas assombrosas, metáforas e um bom uso do idioma, para justificar sua proposta. Acredito que a chave do fracasso do SSC é algo mais que a má gestão financeira, a limitação de pressuposto e a incompetência política. Há um ponto de vista crescente de livre mercado do conhecimento humano segundo que a investigação básica deveria competir sem apoio do governo com todas as demais instituições e demandantes da sociedade, desde não ter podido confiar no apoio do governo. Se tivessem tido que competir na economia de mercado livre de sua época, é muito pouco provável que algum dos cientistas de minha lista tivesse podido fazer sua investigação básica fundamental. E o custo da investigação básica, tão teórica como especialmente experimental, é substancialmente maior do que era na época do Maxwell. Mas, deixando isto a um lado, seria adequado que as forças do mercado livre apoiassem a investigação básica. Atualmente só se financia 10% das propostas dignas de investigação em medicina. Gasta-se mais dinheiro em curandeiros que em toda a investigação médica. O que aconteceria se o governo optasse por abandonar a investigação médica? Um aspecto necessário da investigação básica é que suas aplicações radiquem no futuro, às vezes décadas ou inclusive séculos depois. O que é mais, ninguém sabe que aspectos da investigação básica terão valor prático e quais não. Se os cientistas não podem fazer essas predições, vão fazer-as os políticos ou os industriais? Se as forças do mercado livre estão centradas só no benefício a curto prazo, como estão certamente nos Estados Unidos com um declive abrupto em investigação corporativa,
Não equivale esta solução a abandonar a investigação básica, cortar de coalho a ciência fundamental que tem como guia a curiosidade e como comer a semente do milho. Possivelmente fique um pouco para comer próximo inverno, mas o que plantaremos para nos alimentar nós e nossos filhos os invernos seguintes? Certamente há muitos problemas urgentes para nossa nação e para nossa espécie, mas reduzir a investigação científica básica não é a maneira de resolvê-los. Os cientistas não constituem um bloco de votantes, não têm um grupo de pressão efetivo. Entretanto, grande parte de seu trabalho é em interesse de todos. Afastar-se da investigação fundamental constitui uma falta de força, de imaginação e dessa visão de futuro que ainda não parecemos dominar. A um desses extraterrestres hipotéticos poderia lhe parecer assombroso que estivéssemos planejando não ter um futuro. Certamente, necessitamos alfabetização, educação, trabalho, atenção médica adequada e defesa, amparo do meio ambiente, segurança na velhice, um pressuposto equilibramento e um montão de coisas mais. Mas somos uma sociedade rica. Não podemos alimentar aos Maxwell de nossa época, para pôr um exemplo simbólico. É verdade que não nos podemos permitir comprar milho para semear, pelo valor de um helicóptero de combate, para escutar as estrelas.